Já imaginou receber R$ 300 por mês na sua conta, ou até mais do que isso, só que sem precisar trabalhar? Aqui no Brasil, quando a gente pensa em renda passiva, ou seja, em dinheiro caindo na nossa conta sem que a gente precise trabalhar e se esforçar por ele, a gente já logo pensa nos aluguéis de imóveis. Eu mesmo, quando era um adolescente, já pensava em no futuro ter muitos imóveis que me gerassem um bom valor em aluguel para que eu não precisasse mais trabalhar, para que eu conseguisse me sustentar só com os aluguéis dos meus imóveis. E acredito que esse não é um pensamento exclusivo meu, quase todo mundo já deve ter sonhado com essa realidade. Inclusive, se você já teve ou ainda tem esse sonho, comenta aqui para eu saber. O problema é que para a grande maioria dos brasileiros, esse sonho é inviável, já que ter um imóvel custa muito dinheiro. Mas só é realmente inviável para quem não conhece o maravilhoso mundo dos fundos imobiliários. Por meio deles, você consegue se tornar dono de pedacinho de vários imóveis, e começando com pouco dinheiro. Com menos de R$ 10 você já consegue investir em fundos imobiliários. E aí no mês seguinte você já vai estar recebendo alguns centavinhos ali de aluguel. E quanto mais você for investindo, maior vai ser a sua renda com aluguel dos fundos imobiliários. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode receber R$ 300 ou até mais do que isso por mês com dois fundos bastante interessantes. Com o GARI11, que é um fundo de tijolo, e com o MXRF11, que é um fundo muito conhecido do tipo papel, que investe em dívidas imobiliárias. Inclusive, eu vou investir na prática nesses fundos. Eu vou mostrar um passo a passo de como fazer. Mas antes de fazer os cálculos e investir na prática, é importante deixar todo mundo na mesma página, explicando o que são fundos imobiliários e até mesmo o que é o MXRF11 e o que é o GARI11. Até porque não faz o menor sentido você investir em alguma coisa, colocar o seu dinheiro em algo só porque alguém falou. Você precisa entender muito bem o que está fazendo e saber se aquilo faz sentido para você. Então vamos lá. O que são os fundos imobiliários? Eles são como cestas contendo vários ativos imobiliários dentro. Essa cesta ela vai ser dividida em vários pedacinhos, que são as cotas de fundos imobiliários. Então, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você indiretamente se torna dono de um pedacinho de vários ativos imobiliários. E essas cestas de ativos imobiliários podem conter imóveis físicos de diferentes tipos ou então dívidas imobiliárias. No caso dos fundos de tijolo, como por exemplo o GARI11, a renda mensal vai vir do aluguel dos imóveis físicos do fundo. No caso aqui do GARI11, investindo nele, você vai receber aluguel de 39 imóveis, sendo eles de logística, no caso galpões logísticos, que é um tipo de imóvel muito bacana, né? Então, puxa, as operações logísticas precisam ter ali um galpão para armazenar produtos, para ser ali pontos de intermediação em viagens. Então é um tipo de imóvel muito procurado para grandes empresas, tá certo? E além disso, também tem imóveis de renda urbana, né? Mercados, por exemplo. E olha aqui, os imóveis do GARI11 estão locados para 6 tipos de locatários, né? High grade. Por exemplo, Grupo Mateus, que é um grupo de supermercados muito forte na região Nordeste, Grupo Carrefour, Pão de Açúcar, olha lá, na parte de logística, né, dos galpões, para Air Liquid, para o Almanara, tá certo? Então, o portfólio do GARI11, quando você investe nele, 74% da receita do fundo vem dos imóveis de renda urbana e 26% de imóveis voltados para finalidade logística, ou seja, galpões logísticos, imóveis em 14 estados do Brasil. E além de você receber renda ali vinda do aluguel dos imóveis, você também tem ali um potencial de valorização das suas cotas. Por quê? Um fundo de tijolo, ele está investindo em imóveis físicos e com o passar do tempo, o valor dos imóveis tende a ser corrigido. Como ali o fundo imobiliário, ele é como uma cesta, dentro ela contém os imóveis. Se os imóveis vão se valorizando, essa cesta também vai se valorizando. E, consequentemente, os pedacinhos dessa cesta também vão se valorizando. No caso, as cotas. No caso aqui do GARI11, nos últimos 12 meses, o fundo teve uma valorização de quase 9% nas suas cotas. Isso sem considerar ali o rendimento vindo dos aluguéis, que no caso é o dividend yield, que aqui foi de 12% para o GARI11. O que é o dividend yield?
é o valor que o fundo pagou em rendimentos nos últimos 12 meses, dividido pelo valor pago pela cota. E falando em dividend yield, dividendos, bora para o foco principal do nosso vídeo aqui, que é calcular o quanto você precisa ter para receber R$300 por mês em dividendos do fundo imobiliário. Para fazer isso, eu preparei aqui essa tabelinha resumindo o fundo GARI 11. Então aqui nós temos o preço de cada cota, R$ 8,70, como a gente viu anteriormente, tá certo? Temos o dividend yield anual, 12,02%, e aqui o dividend yield médio mensal, que é uma divisão aqui que eu fiz do anual por 12, para ter ali um dividend yield médio a cada mês, para a gente conseguir calcular a renda mensal de R$300. Então, se você comprar ali uma cota do GARI 11, você já vai criar uma renda mensal de 9 centavos. E aí nisso você já deve estar falando, né? Nossa, mas 9 centavos é muito pouco. Mas poxa, você vai ter investido R$ 8,70. Não existe mágica. Nos investimentos, o segredo está em você ir acumulando cotas ao longo do tempo. Com isso, você vai exponencializando o valor que você vai receber de renda mensal. E já já eu vou te explicar isso na prática, porque eu vou fazer uma simulação aqui de investimentos para o GARI 11, para te mostrar mês a mês como a renda vai evoluindo e como você vai ali exponencializando, acelerando o processo, tá certo? Então, se você tem 10 cotas do GARI 11, vai receber 87 centavos. Com 100 cotas, você vai receber R$ 8,71. E aqui eu já quero te chamar a atenção para uma coisa. Percebe que essa renda aqui mensal já é superior ao preço da cota? O que significa? Você recebe rendimento e só com o rendimento do fundo você já consegue comprar uma cota a mais do que as que você já compra naturalmente todos os meses. Então é como se o próprio fundo estivesse investindo nele mesmo por meio do reinvestimento. Isso é o que a gente chama de efeito bola de neve, quando os dividendos que você recebe de um determinado ativo já são suficientes para sozinhos comprar uma nova cota desse ativo a cada mês. E com isso, o efeito bola de neve vai acelerando, porque o próprio ativo está investindo nele mesmo e, consequentemente, está aumentando o seu valor investido e também o quanto você vai receber todos os meses. Com 1.000 cotas, né, que você aí precisaria ter R$ 8.700, você receberia ali todos os meses R$ 87,15. Para receber os R$300 por mês com o GARI 11, você precisaria de mais de 3.440 cotas, o que totalizaria basicamente R$30 mil. E se você tivesse 10.000 cotas, você precisaria ter ali investidos R$ 87 mil e estaria recebendo R$ 871 em rendimentos todos os meses. E com esses rendimentos, olha aqui, ó, olha o efeito bola de neve. Só os rendimentos já conseguiriam comprar mais 100 cotas para o mês seguinte. E 100 cotas, olha o potencial, 8,71 de geração de renda, ou seja, só os rendimentos, quando reinvestidos, eles potencializariam a sua renda em R$ 8,71 para o mês seguinte. Isso é o efeito bola de neve. Agora eu vou te mostrar na prática nessa outra tabelinha. Imagine que você vai investir ali todos os meses R$300 no fundo GARI 11, tá? Aqui eu aproximei o aporte para R$ 304,50 para ficar um número exato, né? Você compra 35 cotas vezes R$ 8,70, dá esses R$ 304,50. Então vamos imaginar que você vai lá no primeiro mês e investe isso daqui. Vai comprar 35 cotas, totaliza o patrimônio de R$ 304,50 e vai gerar ali uma renda de R$ 3,05. Poxa, R$ 3,05 ainda não dá para comprar uma nova cota. Beleza, dá para reinvestir? Então não. Vai lá, próximo mês você compra mais 35 cotas. Aí você vai totalizar um patrimônio de R$ 609. Esse patrimônio vai começar a te gerar ali todos os meses R$ 6,10, só que você já teve do outro mês R$ 3,05 acumulado. Então você tem um caixinha acumulado. E aí quando você vai ver esse caixinha, ele já é superior a uma cota. E aí você já consegue comprar só com os rendimentos uma nova cota. Terceiro mês, você vai totalizar ali 106 cotas, R$ 922, e só essas cotas, elas já vão te gerar R$ 9,24. E só isso, só o rendimento dessas 106 cotas, sem precisar ali ficar acumulando de um mês para outro,
já é suficiente para você comprar uma nova cota. Então aqui, ó, no segundo mês você já consegue aplicar o efeito bola de neve, começar ali, né? Porque você acumulou um caixa, e aí no terceiro mês em diante, o próprio rendimento, sem você precisar acumular, já vai todos os meses ali sendo suficiente para você comprar uma nova cota. Então você aporta um valor e esse valor é responsável por comprar várias cotas, e o rendimento das cotas que você já tinha, só ele vai ser suficiente para comprar uma nova cota, e assim vai aumentando à medida em que você vai comprando novas cotas. Esse é o efeito bola de neve. Por isso que o segredo está em ir acumulando cotas. Quanto mais cotas você tiver, mais você vai receber, e esse valor que você vai receber ali vai ser suficiente para comprar uma, duas, três, 50 novas cotas, e aí, consequentemente, só essas cotas que vão ser compradas pelos seus rendimentos vão ser capazes de gerar mais rendimentos, e assim vai num efeito bola de neve, tá? E aí vamos ver aqui nessa simulação que eu fiz, quando que você vai atingir, quando você atingiria uma renda de R$300 por mês. Olha lá, no mês 69, né? Ali no finalzinho do sexto ano de investimento, não é? Você atingiria aqui R$300 por mês em rendimentos. E esses R$300 por mês em rendimentos já seriam suficientes para você comprar ali mais ou menos 35 cotas, porque aí você pode ter o caixinha ali que sobrou do mês anterior auxiliando, né? Por volta ali de 34, 35 cotas, só com os rendimentos que vão ser gerados aqui com as cotas que você tiver. Percebe o efeito bola de neve? Você vai estar investindo ali um valor todos os meses, que no caso vai te possibilitar comprar 35 cotas, tá bom? Os R$304 do seu aporte compram 35 cotas, só que ali no mês 69, os rendimentos já vão superar o seu aporte. Então, o seu aporte compra 35 e os seus rendimentos compram 35. Esse é o efeito bola de neve, o poder dos juros compostos nos investimentos, né? O reinvestimento vai sendo cada vez mais responsável pelo crescimento do seu patrimônio. E aí, no longo prazo, vamos analisar aqui, vamos colocar, sei lá, 20 anos. Então aqui, ó, mês 240, olha lá, você já vai ter R$302 mil investidos, quase 35 mil cotas, que vão te gerar uma renda mensal de mais de R$3 mil. E essa renda já vai ser suficiente para comprar ali pouco menos de 350 cotas todos os meses, tá certo? Então só os seus rendimentos já vão comprar muitas cotas, né? Muito mais cotas do que o seu próprio aporte. Esse é o poder dos juros compostos, do efeito bola de neve. Mais longo prazo, mês aqui 360, né? 30 anos de investimento, você teria mais de R$1 milhão investidos, mais de 120 mil cotas, e aí você teria R$10.705 ali de renda mensal. E aí você compraria só com essa renda mensal mais de 1.200 cotas todos os meses. Olha o poder do efeito bola de neve. Ah, Guilherme, mas espera aí. Esse valor que você está colocando aí, você não está considerando que vai valer bem menos do que hoje, né? Porque daqui a 30 anos a inflação já vai ter queimado boa parte do poder de compra. Você está certo em pensar isso. Só que deixa eu colocar 2 pontos aqui para você. Primeiro deles, percebe que eu não considerei que as cotas, o valor das cotas vai aumentar, que o Gary 11 vai continuar custando mesmo que hoje? E isso é improvável, porque é um fundo de tijolo. E imóveis ao longo do tempo, como eu já comentei, eles tendem a se valorizar. Se eles se valorizam, as cotas também vão se valorizar, tá? E um outro ponto, aqui eu considerei que você vai investir os mesmos R$300. Daqui a 30 anos, R$300 talvez não compre nenhuma bala. Então é muito provável que você vá aumentando ali os seus aportes ao longo do tempo. Você pode ali receber aumento, né, ganhar mais, ou mesmo você pode ali o seu salário sendo corrigido pela inflação, tá certo? Então é muito provável que você aumente o valor que você consegue ali investir todos os meses. Então, por esses 2 pontos, dá para a gente fazer sim uma estimativa que você pode ter essa renda aqui, esse valor equivalente ao poder de compra hoje de R$10.705
R$10.700, tá? O que hoje R$10.700 compram é o que você vai ter daqui a 30 anos. Dá para fazer essa estimativa ali com uma margem de erro, mas esse valor aqui sim dá para considerar já corrigido pela inflação. E mais um ponto, tá? Enquanto eu gravava esse vídeo aqui, o nosso amado governo, que sempre pensa em nós, sempre no nosso benefício, resolveu ali adotar uma medida que ainda vai para o Congresso e precisa ser aprovada. Torçamos para que o bom senso impeça de ser aprovada, mas nosso querido governo resolveu ali mandar uma proposta de taxação dos rendimentos de fundos imobiliários em 5%. Por isso, eu fiz aqui uma nova tabelinha, tá certo? Considerando já como funcionaria a evolução do patrimônio dos aportes com uma taxação ali de 5% nos rendimentos, tá certo? Então, olha lá, no mês 1, você teria um patrimônio de R$304, mas você não receberia mais aqueles R$3, né? Deixa eu conferir aqui quanto que é, ó, R$3,05. Você receberia R$2,90, né? Então aí vai dificultando um pouco mais. Percebe que, ó, ao invés de no segundo mês você já conseguir aplicar o efeito bola de neve, aqui você ainda não conseguiria, mesmo com o caixa acumulado, né? Então, poxa, dificultaria um pouquinho. No mês 360, vamos ver no longo prazo a diferença, ó. Olha aqui, você teria uma renda de R$8.905, né, com essa taxação. Aqui, você teria R$10.705, quase R$2.000 de diferença por essa taxação que o nosso governo amado quer, claro, para o nosso benefício, não é? E agora vamos falar do outro fundo do nosso vídeo, o tão conhecido MXRF11, que é um fundo imobiliário que investe em dívidas imobiliárias, ou seja, é do tipo papel. E como que funciona, né, a renda, a receita de um fundo de papel? O fundo de papel ele vai investir em dívidas, em troca ele vai receber juros e esses juros vão ser ali a renda, a fonte de receita que vai ser destinada aos cotistas. Por ser um tipo de fundo imobiliário que investe em dívidas, os fundos de papel eles não tendem a se valorizar muito com o tempo. E aqui na plataforma do Status Invest, na página do MXRF11, a gente pode ver que a valorização do fundo de papel MXRF11 nos últimos 12 meses foi muito irrelevante, digamos assim, né? Só 3%. 6% a menos do que a gente viu, por exemplo, para o GARI 11. É uma característica dos fundos de papel, né? Basicamente, a gente pode dizer, né, a grosso modo, que a remuneração ao investidor dos fundos de papel, ela vem dos dividendos dos últimos 12 meses, diferentemente de como funciona para os fundos de tijolo. Apesar de que o fundo GARI 11, ele tem ali pago ótimos dividendos, ele está com um dividend yield muito interessante, mas não é tão comum nos fundos de tijolo, tá? Normalmente eles têm um dividend yield um pouquinho mais baixo que os de papel, justamente porque além dos dividendos, os fundos de tijolo também entregam valorização das cotas. E uma coisa muito importante na hora de analisar um fundo de papel e ver se faz sentido, até mesmo para comparar com outros fundos de papel, é analisar um indicador de preço, chamado preço sobre valor patrimonial, tá certo? O que o preço sobre valor patrimonial indica para você? Ele vai comparar o preço que você paga pelas cotas com o valor patrimonial dos ativos imobiliários daquele fundo. Ou seja, um fundo imobiliário que tenha PVP igual a 1 significa que ele tem as cotas dele custando exatamente o mesmo do que vale ali os ativos imobiliários. Se um fundo imobiliário tem um PVP abaixo de 1, o que significa? Que o preço das cotas dele está menor do que o valor dos ativos imobiliários que ele tem. Pode significar que esse fundo imobiliário está barato, mas também um PVP abaixo de 1 pode significar que o fundo está com alguns problemas. Então é importante que você analise, busque ali mais informações para verificar se é um fundo que está barato ou se é um fundo que está com problemas. Então sim, justifica um PVP abaixo de 1. PVP acima de 1, que significa que você está pagando um preço acima dos ativos imobiliários daquele fundo, do valor dos ativos imobiliários. Nem sempre significa que esse fundo ele é caro, tá? Principalmente quando a gente fala sobre fundos de tijolo. Mas
pode sim significar ali um ágio, ou seja, que você está pagando um valor maior e aí pode não ser interessante para você. O ideal é que você analise aquele fundo, veja ali o histórico do fundo, se ele paga bons dividendos e se realmente vale você pagar um pouquinho a mais do que os ativos imobiliários valem. E aí no caso do MXRF11, ó, o PVP dele é de 0,99, ou seja, está basicamente ali no mesmo preço, né? Preço igual a valor patrimonial. Está muito junto ali, muito próximo a 1. Então o que dá para a gente dizer ali? Que está num valor justo, digamos assim. Se tivesse, por exemplo, a 0,95, ou seja, um desconto de 5%, aí acho que daria para a gente dizer, pô, tá num desconto. E aí, a mesma tabelinha que a gente usou para o Gary 11, eu vou usar aqui para o MXRF11. Atualmente ele está com as cotas custando R$ 9,27, tá? Dividend yield anual, últimos 12 meses, 12,31%, dividend yield médio mensal de 1,03%. Então, se você tivesse comprado ali uma cota, você investiria R$ 9,27 e teria criado uma renda mensal ali média de 10 centavos. Com 10 cotas, teria ali uma renda de 95 centavos, assim por diante. Então, quando você chega a 100 cotas, você já receberia R$ 9,51, que já daria para aplicar lá o efeito bola de neve, que a gente viu como funciona para o Gary 11. E tendo ali 3.155 cotas, você precisaria ter um valor investido de 29.246, e aí sim você teria ali uma renda mensal com MXRF11 de R$ 300 por mês. E nesse momento, só com os rendimentos, você já conseguiria comprar, além do seu aporte, mais 32 cotas do fundo todos os meses. E a mesma simulação que a gente fez para o Gary 11, vamos fazer aqui para o MXRF11, tá certo? Vamos imaginar ali, novamente arredondando, que você vai investir aproximadamente R$ 306 todos os meses. Olha lá, no mês 1 você comprou 33 cotas, criou uma renda de R$ 3,14. Dá para reinvestir? Ainda não. Mas no segundo mês, ó, você vai ter 66 cotas, essas 66 cotas têm poder de te gerar R$ 6,28 de renda, que somadas ao caixa ali, somado, né, esse dinheiro, somado ao caixa que você já acumulou do mês anterior, ó, R$ 9,41, já é suficiente para você comprar uma nova cota. Então você já conseguiu ali entrar no efeito bola de neve, fazer os seus rendimentos comprarem uma nova cota a cada mês. Aí no terceiro mês, de fato, só as cotas, as 100 cotas que você vai ter acumulado, só elas já geram um valor suficiente, aqui R$ 9,51, só elas já compram uma nova cota sem precisar de caixa acumulado. E aí você vai indo, né, mês a mês. Eis que no mês 67, até antes do Gary 11, você chega ali a uma renda de R$ 300 por mês, tá? No longo prazo, vamos lá para 30 anos, você chegaria a uma renda ali de R$ 11.750. Ah, Guilherme, é maior que o Gary 11. De fato, em termos nominais. Mas lembra que para o Gary 11 eu falei aquela questão da inflação? Aqui nós estamos falando de um fundo de papel. Fundo de papel, ele não tende a ser corrigido pela inflação, não tende a ter as suas cotas valorizando. Então aqui você tem esse problema, né? O Gary 11, vamos dizer que ele é um fundo, uma exceção. Porque os fundos de tijolo, eles não tendem a pagar aquele dividend yield relevante, né, de mais de 1% ao mês. É muito difícil você encontrar um fundo, um bom fundo de tijolo, pagando esse valor, né? Então, poxa, é muito interessante. Só que é bem possível que, à medida em que o tempo vai passando, o dividend yield do Gary 11 também vá diminuindo, vá chegando ali num patamar. Torçamos para que não, né? Para que a gente sempre tenha fundos de tijolo, bons fundos de tijolo, pagando 1%. Mas fiz esse parênteses aqui só para mencionar que aqui no caso do MXRF11, o segredo estaria justamente em você aumentar os seus aportes para tentar ali compensar o efeito da inflação. E o mesmo exercício que a gente fez lá para o Gary 11, vamos fazer aqui para o MXRF11, né? Considerar a situação de imposto de renda sobre os rendimentos. Torçamos para que o Congresso caia na real e não aprove essa medida. Mas vamos ver aqui a diferença, né? Olha lá, mês 1, renda gerada, você compra as 33 cotas, renda gerada R$ 2,98. Olha a diferença aqui, né? Então, poxa, de R$ 3,14 já passa para R$ 2,98. Efeito bola de neve, ao invés de já ser no segundo mês com caixa acumulado, vai só para o terceiro mês. Então, essa taxação, ela vai sim atrasar. Vamos ver a longo prazo. Olha lá,
Aqui a renda mensal com IR, R$ 9.735, tá certo? MXRF11 sem IR em 30 anos, R$ 11.750, quase R$ 2.000 de diferença, né? Que nosso querido governo, que sempre pensa em nós, vai ali prejudicar. E agora chegou a hora de fazer um investimento na prática. E isso vai ser só a título de exemplo, tá? Não é uma recomendação. Você precisa fazer sua própria análise em cima do que eu falei aqui e ver se faz sentido para você investir em qualquer um desses fundos ou em qualquer outro fundo imobiliário, tá certo? Você precisa analisar os imóveis do fundo, se for um fundo de tijolo, precisa analisar, se for um fundo de papel, o risco desse fundo, se ele está negociando a um preço interessante, tá certo? Precisa fazer uma análise mais completa. Então nunca compre um ativo, seja ele fundo imobiliário, seja ele uma ação, só porque você viu alguém falando. Aqui é só a título didático, de exemplo, para mostrar como faz na prática dentro de uma corretora de valores. Depois que você já analisou, estudou e decidiu qual fundo imobiliário comprar, investir é muito simples, tá? Você vai precisar ter conta em uma corretora de valores da sua preferência. Se você ainda não tem, eu fiz um vídeo completo analisando as principais corretoras de valores do Brasil hoje, tá? Recomendo que você dê uma olhada porque eu analiso na prática mesmo, dentro do aplicativo, fala as características e tudo mais. Então dá uma olhada aqui se você ainda não tem conta em uma corretora para você abrir na melhor para você, tá certo? Aqui na minha corretora, no BTG, e o procedimento vai ser muito semelhante em todas as corretoras, eu vou procurar aqui a opção de investir no centro da tela. Aqui dentro das opções, renda variável. Aí eu venho aqui, negociar. E vou buscar pelo ativo que eu quero, no caso o código. Então eu vou pesquisar aqui por GARI11. Já apareceu aqui, olha lá. Comprar, tá certo? Então eu venho aqui na quantidade que eu quero comprar. Vamos colocar aqui, quero comprar 100 cotas. Será que dá para digitar aqui? Já imaginou ter que colocar uma por uma? Dá para digitar aqui, ótimo. Vou colocar o preço limite que eu aceito pagar, que é o preço atual, R$ 8,68, tá? O preço que está negociando agora, e vou enviar ordem de compra. Aqui, ó, você vai comprar R$ 868 de GARI 11, quantidade, validade, pronto. Confirmar. Enviei a ordem. Agora vamos ver a ordem, vamos acompanhar, vamos esperar ela ser executada. Quando for executada, pronto. Você já vai ter ali 100 cotas, ou o número de cotas que você quiser, do fundo imobiliário ali, e quando ele anunciar dividendos, você vai receber ali direto na sua conta, sem precisar trabalhar. Agora fala a verdade, vídeo completaço, né? Você gostou de algum desses fundos imobiliários que eu falei? Já investe em algum fundo imobiliário? Qual que é o seu preferido? Tá de olho em algum? Comenta aqui que eu vou responder todo mundo. E poxa, vídeo completaço merece a sua curtida, né? E também não esquece de se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo.